O mandado de injunção é um remédio constitucional que visa garantir o exercício de direitos e garantias que dependem da regulamentação, mas que ainda não foram efetivados por lei ou atos normativos. Bem, ele é utilizado para compelir o poder público a criar normas e garantindo assim a proteção dos direitos fundamentais, ou seja, é através dele que a população pode forçar o poder público a criar a norma para que seja garantida a sua proteção. Olá, meu nome é Nicolas Ortega e eu vou tratar sobre os tipos de mandado de injunção coletiva. O mandado de injunção coletiva é dividido em 4, sendo esses: mandado de injunção coletiva sindical, mandado de injunção coletiva associativa, mandado de injunção coletiva impetrado pelo Ministério Público e mandado de injunção coletiva impetrado pela Defensoria Pública. Então vamos lá. Basicamente, o nome deles já define o que eles são. Por exemplo, mandado de injunção coletiva sindical é basicamente quando as instituições sindicais, as organizações e as entidades impetram esse mandado em busca da defesa de seus direitos constitucionais, aqueles que afetam diretamente os trabalhadores. E esse mandato também pode ser chamado de mandado coletivo de classe, tá? Então, temos também o mandado de injunção coletivo associativo, que é basicamente o que o título já fala. As associações, elas podem impetrar esse mandado para garantir os direitos fundamentais dos seus associados. Igualmente, há mandado de injunção coletiva impetrado pelo Ministério Público, que é quando o Ministério Público ele impetra com esse mandado em busca dos interesses difusos e coletivos daquela minoria, daquele que não pode se defender. Que é basicamente a mesma coisa de mandado de injunção coletiva impetrado pela Defensoria Pública. A diferença é só de quem vai impetrar nesse caso. No caso, a Defensoria Pública vai impetrar o mandado de injunção em nome dos grupos vulneráveis e hipossuficientes. Então é basicamente isso. São esses 4 tipos de mandado e cada um tem as suas classes que vai poder impetrar o mandado, ok? Olá pessoal, meu nome é Luciano Emanuel. Eu vou falar um pouco sobre quem pode impetrar o mandado de adjunção. O mandado de adjunção ele pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, desde que cumpra com alguns requisitos legais. Essa pessoa ela deve ser titular do direito que está sendo impedido de ser exercido por falta de legislação. Ela também deve apontar uma previsão legal que existe o seu direito. Deve provar também que o Poder Legislativo não editou nenhuma norma regulatória necessária para o exercício do direito. Reforçando também que o mandado de adjunção ele pode ser individual ou coletivo. O individual é impetrado por qualquer pessoa que busca a criação de uma lei para usufruir dos seus direitos constitucionais. O coletivo é impetrado por órgãos ou entidades em prol de um grupo, classe ou categoria. Enfatizo também que para ingressar com o mandado de adjunção é necessário um advogado ou um defensor público. Também o tribunal responsável para julgar e resolver essas demandas é o Supremo Tribunal Federal. Um exemplo prático de mandado de injunção ocorreu em 2007, quando houve um julgamento pelo STF relacionados ao direito de greve dos servidores públicos. E na época, os servidores eles entraram com esse pedido, pois não possuíam leis que regulamentassem o direito de greve, que está assegurado pela Constituição Federal. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o mandado de injunção, que é um remédio constitucional que será usado para garantir, por exemplo, liberdades constitucionais e prerrogativas de cidadania, de soberania, de nacionalidade e dentre outros direitos constitucionais que estão previstos no artigo 5º da Constituição. Esse mandado, que é esse remédio, ele também está previsto no artigo 5º e ele visa, na realidade, coibir a omissão nas normas constitucionais. Então, quando ocorrer uma omissão normativa que impede o exercício de direitos, será cabível o mandado de injunção. E quando é que ele não será cabível? Por exemplo, na inexistência de norma constitucional dependente de regulamentação. Não cabe o mandado de injunção, por quê? Porque se ainda existe a norma, não tem como a norma ser omissa.
Então, nesse caso, não vai caber, porque não existe uma norma, sequer uma omissão, certo? Ele é cabível diante de omissões legislativas, normativas, que impedem o exercício de direitos. Então, outro caso que não será cabível é, por exemplo, a omissão normativa em normas infraconstitucionais. Por quê? Só será cabível em normas constitucionais. Então, numa lei ordinária, por exemplo, se ela for omissa, não caberá mandado de injunção.